Vamos lá? Essa luz aqui tá atrapalhando? Não, né? Pouquinho? Ô, João, você me ajuda aqui a tirar, velho? Desligar essas luzes aqui? Obrigado. Vamos lá, tudo novo, de novo. Essa é a nova série do Mega, a gente já teve um encontro na semana passada. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Por que essa série tem tanto a ver com o nosso início de ano? Por que essa série tem tanto a ver com a nossa adolescência? E na semana passada a gente conversou um pouco sobre os fundamentos que a Bíblia tem para a gente. Aquilo que a Bíblia já ensinou para a gente, aquilo que você já está cansado de ouvir na sua casa, aqui no Mega, lá na Rede. E eu te desafiei, a Bíblia te desafia todos os dias a crescer nesses fundamentos. Tá? E a gente também entendeu um pouquinho sobre a pedra angular, que é Jesus Cristo, que é a estrutura, é a base da nossa vida. E hoje, e a gente falou um pouquinho também sobre uma vida medíocre. Como se tornar um cristão medíocre. E a gente entendeu que medíocre nada mais é do que um cristão na média. Talvez a gente escuta, você é medíocre. Isso parece um palavrão, né? Nossa, me xingou, falou um palavrão. Medíocre nada mais, nada menos é do que um cristão nota 7. Talvez você até hoje na escola foi um aluno medíocre. Um aluno que só passa com 7. Eu falei, na faculdade tinha uma máxima, 7 é 10. Quem tirava 7, mano, era a mesma coisa de 10. Mas deixa eu te falar, no mercado de trabalho não é assim. 7 é 7, 8 é 8, 9 é 9, 10 é 10. E todo mundo vai te cobrar ser 11, não é 10. Então, acorda agora na sua vida e já entenda que em todas as áreas da sua vida você precisa ser, no mínimo, 10, tá bom? E hoje eu quero te dar 5 dicas para se tornar um cristão medíocre. Se você quer ser um cristão medíocre, se você quer viver a sua vida no 7, você tem que prestar bastante atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te dar todas as dicas para que isso aconteça. Tá? Se você não quer ser um cristão medíocre, preste atenção do mesmo jeito, para você nunca fazer o que eu vou te falar para fazer. Combinado? E eu estava pensando o que eu ia falar, qual exemplo eu podia trazer para a gente conversar hoje. E eu decidi trazer um texto que a gente já leu juntos. Então, quem está aí no desafio de ler a Bíblia inteira, já sabe esse texto de cor, porque a gente já leu esse texto. Tá bom? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Caim e Abel. Hã? Todo mundo já sabe, né? Já vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu costumo falar que eu olho para a humanidade a partir de Caim e Abel. Por quê? Adão e Eva era uma vida muito diferente da nossa. Primeiro, eles foram criados com as próprias mãos de Deus. Deus pegou a mão ali, fez do barro e criou Adão e Eva. Segundo, eles moravam no Jardim do Éden. Pensa num lugar incrível, melhor que a Disney. Lá não tinha problema, lá não tinha tristeza, lá não tinha dor. Então a vida deles era muito diferente da nossa. Só que Adão e Eva pecam. E eles são expulsos do jardim. E aí nasce Caim e Abel. Tá? Aí eu acho que a vida deles é mais parecida com as nossas. Por quê? Porque eles já nasceram depois do pecado do homem. Então eles já sofriam, eles já tinham umbigo. Olha que legal. Você nunca pensou nisso, né? Caim e Abel foram os primeiros a ter umbigo. Então eu quero falar hoje um pouquinho sobre a história de Caim e Abel. Tá? Vamos lembrar, Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden. Tá todo mundo assustado comigo agora, né? Ninguém nunca pensou nisso. Jardim não. Adão e Eva estavam lá no jardim. Cara, pensa num lugar incrível. Deus falou com eles assim, olha, eu criei isso aqui para vocês. Vocês podem usufruir disso aqui da melhor forma possível. Só não pode comer aquele fruto. Pensa num lugar gigante, num lugar onde tinha tudo. A única coisa que eles não podiam fazer era comer do fruto. O que eles escolheram fazer? Comer do fruto, óbvio. Era a coisa mais divertida que tinha para fazer lá, provavelmente era comer do fruto. E aí eles comem daquele fruto, e a Bíblia fala que uma das consequências disso foi que eles ficaram envergonhados. Até então, o homem e a mulher nunca tinham sentido vergonha. E aí eles comem aquele negócio, olham para eles e falam, opa, está faltando alguma coisa aqui. Porque eles estavam sem roupa. E eles correm, pegam umas folhinhas lá, tampam o que tem que tampar, e aí Deus chega para eles e fala, uai, tem um negócio estranho, eu não fiz vocês assim, o que está acontecendo? E aí eles falam, assumem do erro que eles tiveram. E aí o que Deus faz? A Bíblia fala que ele mata um animal. E da pele daquele animal, ele faz roupas para Adão e Eva. E a gente entende que naquele momento, ele estava ensinando o seguinte, olha, todo pecado gera morte. Então, eu vou precisar de sangue, eu vou precisar de sacrificar um animal para que vocês sejam cobertos do erro de vocês. Então a gente entende que desde o primeiro pecado do homem, Deus já ensinou isso para o homem, para Adão e Eva naquele dia.
Falou, olha, todas as vezes que vocês pecarem, vai precisar de sangue derramado como sacrifício. E isso já apontava para Jesus lá na frente. Jesus foi o cordeiro que morreu por nós, que entregou o seu sangue por nós, pelos nossos pecados. Então, olha só, o mais incrível de tudo é que a Bíblia ela é toda interligada. O que acontece lá atrás e o que acontece lá na frente, tudo isso direciona para Jesus Cristo. E aí, quem está lendo a Bíblia agora, você vai ver uma experiência incrível. Por quê? Porque você vai ler texto e vai falar assim, nossa, eu acho que isso aqui eu já li isso em algum lugar. Eu acho que isso aqui tem a ver com o que eu li lá em janeiro. E é verdade, tem tudo a ver, porque a Bíblia, ela não é um monte de texto solto. Eu estava conversando com um adolescente hoje, chegou para mim e fez uma pergunta. Ah, Abner, eu estudei na escola aqui, isso, aquilo, falou aquilo. Isso é verdade? Falei, tá, isso está na Bíblia? Não, isso não é verdade. E ela olhou para mim e falou assim, é verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela é completa. A Bíblia ela não é assim, vamos escrever aqui, hoje eu estou a fim de escrever isso. Um outro adolescente me falou semana passada um negócio que eu achei incrível. Falou assim, Abner, eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo Gênesis. E aí a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Lá na criação, lá quando Deus estava criando o mundo. E ele falou comigo assim, olha que engraçado, ninguém estava lá para ver aquilo. Então, isso só pode ter sido inspirado pelo sopro de Deus. Deus falou assim, olha, escreve isso. Porque ninguém viu o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Quem estava ali naquele dia? Só o Espírito de Deus. Olha como que a Bíblia é incrível. E aí a Bíblia começa a contar um monte de coisa que foi totalmente inspirado por Cristo. E todas essas coisas estão interligadas. Então a gente entende que naquele dia, quando Deus mata o cordeiro e pega aquilo ali e faz roupas para Adão e Eva, ele está ensinando assim, olha, com o pecado não se brinca. Porque vocês escolheram pecar, alguém vai precisar morrer. E esse alguém é Jesus Cristo lá na frente. Então ele começa a ensinar isso para o povo. E aí Adão e Eva saem do jardim. E olha o que o texto fala. Abre sua Bíblia em Gênesis 4, versículo 1. Quem tem no celular, vê no celular. Quem tem a Bíblia impressa, vê na Bíblia impressa. E eu vou colocar o texto aqui na tela também para a gente, tá? Mas eu quero que você abra na sua Bíblia aí, quem tem. Gênesis 4, 1. Gênesis é facinho, né, gente? Tem gente procurando no índice onde é Gênesis. Todo mundo achou? Vamos lá. O texto fala assim, olha. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz ao irmão de Caim, e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. Eu quero que a gente preste bastante atenção agora nas características de Caim e Abel, tá? Vamos lá. O nome Abel significa fôlego. Então, todo mundo aqui já deve ter procurado na internet, né? O que meu nome significa? Tem uns que tem tudo a ver com a pessoa, tem outros que não tem nada a ver. Mas naquela época isso era muito forte. O nome da pessoa significava exatamente o que ela representava. E o nome de Abel, significa fôlego. Quando eu olho para Abel, eu imagino alguém cheio de vida. Cara, se o meu nome, o significado dele é fôlego, isso significa que eu tenho muita vida, tá? Eu costumo olhar para Abel como um cara muito simpático. É um cara carismático e cheio de vida. Do outro lado, o nome Caim significa possessão, lança. Então, lança é um objeto que é um objeto pontiagudo, que mata, que tira, que fere alguém. Então, eu gosto de olhar para Caim pensando num cara mais carrancudo, assim, mais rude, sabe? Se o meu nome significa lança, eu não posso ser um cara super simpático. Se meu nome significa fôlego, eu devo ser um cara cheio de vida, tá? Então, eu queria que a gente tentasse olhar para Abel e Caim com essa ótica. Abel é um cara mais simpático, carismático, por causa do significado do nome dele. E Caim um cara mais carrancudo, um cara mais sério, tá? Continuando, Abel, a Bíblia fala que ele era pastor de ovelhas. Então, Abel era aquele cara que costumava ficar com os animais, que ia para o pasto. Essa era a profissão, essa era a função de Abel, tá? Já Caim, ele era lavrador de solo. Ele plantava, ele cultivava. E aqui começa um problema para mim. Por quê? Eu imagino Abel conversando com o pai dele, Adão. E falando, pai, me conta como era ser pastor de ovelhas lá no jardim. E eu acho que Adão falava com ele assim, eu saía, levava os animaizinhos para a cachoeira, para beber água, ficava sentado na sombra, vendo os animais descansarem. Então eu imagino que o trabalho dos dois eram bem parecidos. Por mais que Abel tivesse que trabalhar muito mais agora, tivesse que se sacrificar muito mais,
eu olho para o trabalho dos dois e falo, era bem parecido. Agora eu fico imaginando Caim conversando com o pai dele. Caim chegando para o pai dele e falando, pai, como que era plantar lá no Jardim do Éden? E Adão falando assim, era incrível. Tudo que você plantava nascia. Não tinha nada de mato no meio das plantações, as frutas lá eram todas docinhas, porque ele estava no Jardim do Éden. Aí eu fico imaginando Caim olhando e falando assim, poxa, mas para mim é muito diferente. Porque agora onde eu planto, tem muita coisa que não nasce. Se eu não regar direitinho, se eu não cuidar direitinho, vai morrer. Às vezes eu planto uma coisa e o espinho vem, sufoca aquilo e mata. Então, vocês estão entendendo que ali já começa um probleminha? Que eu acho que Abel deve olhar para o pai dele falando assim, nossa, o nosso trabalho era bem parecido. No paraíso, eu ia trabalhar desse jeito, porque eu ia amar trabalhar assim. Já Caim devia olhar e falar assim, o meu trabalho é muito mais pesado. Isso é injusto. Por quê? Porque agora eu tenho que ficar debaixo do sol. Eu tenho que torcer para o negócio que eu plantei dar certo. Tenho que ficar vigiando se vai nascer mato em volta. Tenho que ficar capinando aquilo ali. Às vezes depois que nasce uma árvore, a fruta é ruim, a fruta está estragada. Então eu começo a enxergar os dois com essa grande diferença. E talvez isso, a profissão deles, a função deles ali no trabalho, ditava muito sobre o humor, sobre as características deles. Tá bom? E o texto continua. Olha só, abre sua Bíblia em Gênesis 4, a gente vai ler do 3 ao 7. Quem tem Bíblia abre, quem não tem, lê com a gente aqui na tela, tá? Um pouquinho na frente, Gênesis 4, 3 a 7. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta da sua casa, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. O texto fala para a gente que Abel ofertou o que ele tinha de melhor para Deus. Olha só. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias. Então Abel ele não esperou, falou assim, deixa eu ver qual que é o animalzinho mais feinho que eu tenho, aquele mais magrinho que ninguém vai querer, para eu ofertar isso para Deus. Ele falou, não, peraí, eu vou pegar dos primeiros, da classe A. Sabe aquele boizinho que todo mundo olhava e falava assim, mano, isso vai virar um churrasco. E ele falou assim, não, esse melhor é para Deus. Só que Caim faz diferente. Caim, eu fico imaginando ele lá, plantando batata, cenoura, tomate. Aí ele olha para aquilo e fala, quê? Já sei, vou pegar aqueles que estão mais estragadinhos, aqueles ali que tá mais feinho, sabe aquela batata que parece uma cenoura, toda distorcida assim? Eu vou dar isso para Deus, porque o resto, poxa, eu trabalhei para isso. Eu suei debaixo desse sol para comer isso aqui. Então eu vou pegar o que sobrar aqui. Só que na hora H, Deus fala assim, Abel, está de parabéns. Eu aceito a sua oferta. E Caim, vem cá. Não rolou não, cara. Você não me entregou o seu melhor. E aí que eu quero focar isso com você. Abel, ele oferta o melhor do que ele tem. Ele não fica na dúvida se ele vai fazer mais ou menos, se ele vai ofertar meia boca. Ele fala assim, eu quero dos primeiros. Eu quero das melhores crias que eu tenho, esse é de Deus. Já Caim não. Caim fala assim, olha, vou o que tem mesmo. Sabe quando você vai para a escola e fala assim, fiz a tarefa do jeito que deu. Isso aí está ótimo. Deixa eu te falar. É como se Deus olhasse para você e falasse assim, eu te dei essa oportunidade de estudar nessa mega escola. Está fazendo mais ou menos. E foi isso que Caim fez. Caim falou assim, vai de qualquer jeito. O que tiver aqui tá bom. E aí eu quero tirar a primeira lição de como você pode se tornar um cristão medíocre. A primeira lição, a primeira dica que eu te dou é, ofereça a Deus o que sobra da sua vida. Se você quer ter uma vida nota 7, essa é a primeira dica que você tem que colocar em prática. Você tem que oferecer aquilo que sobra. Aquilo que você, não faz muita diferença, não tem muita importância para mim, não. Eu perder isso aqui ou não, para mim fica na mesma. Então, eu vou dar isso para Deus. Quando você não é obediente ao que Deus te instrui a fazer, você não é um excelente filho. E quando eu estou te falando ofertar o que você tem de melhor, eu estou falando para você ofertar o que você tem de melhor no seu tempo. Sabe aquela pessoa que fala assim, Abner, eu não tô lendo a Bíblia, não. Sabe por quê? Porque não está sobrando tempo. Deixa eu te falar, o seu melhor tempo, o seu primeiro tempo tem que ser para isso. Sabe aquele cara que fala assim, Abner, eu nunca contribuí financeiramente com a Red. É aquele negócio que fala lá, não acontece, não é muito para mim não. Sabe por quê? Nunca sobra dinheiro da minha mesada.
Deixa eu te falar, você tem que dar para a igreja e para Deus, não é o que sobra, é a primeira parte. Sabe aquele equipamento, aquele notebook que você tem, que você fica jogando LOL o dia inteiro nele? Deixa eu te falar, Deus quer usar o seu notebook para fazer grandes coisas. Só que você fala assim, mas sabe por quê? Para eu conseguir fazer uma coisa legal, eu vou ter que pagar um jogo. E não vai dar, não tem memória para isso. Quando Deus está te pedindo o melhor, Ele está te pedindo o melhor. E a gente vai viver isso muito na viagem para o sertão. Porque Deus está te falando assim, eu quero as suas férias. Eu quero o seu conforto. Não é assim, Deus, quando eu não tiver uma cama para dormir, eu vou dormir mal para o Senhor. Não, Deus está falando assim, eu quero agora. Eu quero que você abra mão de tudo que você tem de bom e mostre que me ama. Então, se você quer ser um cristão nota 7, faz tudo ao contrário. Entrega o que sobra para Deus. Tem gente que chega para mim e fala assim, Abner, eu me matriculei na escola de música, eu estava muito empolgado, mas deixa eu te falar, é que eu estou ficando tão cansado do inglês. Primeiro, você tirou a vaga de alguém que estava doido para fazer e você colocou o nome. E segundo, eu não estou falando que você não pode usar o seu inglês para Cristo. Eu estou te falando que Deus quer o seu compromisso. E o seu compromisso, às vezes, é sacrificar aquilo que você quer, o seu conforto, às vezes o seu hobby, para viver o que Cristo quer que você viva. Cristo quer que você cresça naquilo que Ele já te ensinou. Cristo quer que você cresça em cima do alicerce que Ele já te deu, Jesus Cristo. Cabe a você escolher isso ou não. Tá? Quem não quer sacrificar o que tem de melhor, jamais vai agradar o coração de Deus. Enquanto você entregar para Deus aquilo que você tem de mais ou menos, você não vai viver a melhor parte do que Deus quer para você. E quando você entregar para Deus o que sobra, o que não faz muito sentido na sua vida, você vai viver uma vida mediana com Deus. E isso envolve o seu coração. Tem gente que fala assim, Abner, eu preciso de ajuda, tá? Eu preciso que meus pais brigam muito, porque lá em casa é assim, porque lá em casa é desse jeito, tá? A gente vai te ajudar. Mas e o seu namoro errado? Não, Abner, meu namoro eu não quero ajuda não, tá? Que Deus mude os meus pais, a minha irmã que é insuportável, mas comigo não, esse problema aqui eu sei lidar. E quando Deus te pede tudo. É você entregar nas mãos dele aquilo que você mais ama. E ele pode chegar para você e falar assim, eu não quero isso para sua vida. E você falar assim, uau, Deus tem o melhor para mim e eu vou obedecer. Tá? Quando eu falo com você sobre entregar o tempo, entregar o conforto, eu não estou falando sobre você fazer e achar que isso é o suficiente. Nossa, Abner, eu vi no Mega. Uau, 100%. Minha nota foi lá para 10 com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não importa com aquilo que você faz. Deus se importa com aquilo que você é. Então, Ele não está muito importando com aquilo que você está fazendo por fazer. Se você ainda não viveu na íntegra aquilo que você diz que está vivendo. Então, Ele não quer que você venha para o Mega. Ele quer que você seja o Mega. Ele não quer que você simplesmente vá para a escola o dia que você não está afim. Ele quer que você seja o melhor aluno. Ele não quer simplesmente que você lave a louça da sua mãe. Ele quer que você seja um excelente filho. Então entenda que quando você entrega 100% para Deus, você começa a viver aquilo que você achava que era só fazer. Tá? Então se você quer ser um cristão medíocre, anota essa dica. Ofereça a Deus o que sobra da sua vida, tá? Anota aí. Segunda dica para você que quer ser um cristão medíocre, tá? Seja orgulhoso e não humilde. Esse é o segundo passo que eu quero te falar. Talvez Caim olhou para Abel, viu que o negócio que ele produzia lá era mais dentro daquilo que Deus esperava. Ele podia chegar para Abel e falar assim, Abel, seguinte, eu tenho aqui 2 sacos de batata. Você me troca num cordeiro? Olha só, eu posso comprar esse cordeiro na sua mão. Eu juntei aqui algumas coisinhas que eu tenho, eu te dou e você me dá o cordeiro. Só que Caim foi orgulhoso. Ele falou assim, não vou precisar disso. O que eu der, tá bom para Deus. E às vezes a gente é muito orgulhoso. Às vezes a humildade passa longe da gente. Talvez você olha para o seu irmão do lado e vê que ele tem aquilo que você mais precisa. E eu não estou falando só de coisas materiais. Eu estou falando de coisas que ele pode te ajudar. Talvez você olhe para o lado e vê que tem alguém do seu PG que passou pela mesma história que você passou. Talvez você olhe para alguém do seu pequeno grupo e fala assim, uau, essa pessoa vive a mesma coisa que eu vivo. Ou então essa pessoa passou por uma coisa que eu estou passando. Mas você é orgulhoso o suficiente de falar assim, não, eu não vou me expor para ela. Eu não vou contar o que eu estou passando para ela.
Deixa eu te falar. Às vezes não. Por muito tempo eu pensei que orgulho era o rico que não abria mão das coisas que tem. Nossa, fulano é muito orgulhoso. É que ele era muito rico e muito snob. E sabe o que eu aprendi? Que orgulho, muitas vezes, é o pobre que não quer pedir ajuda. Isso é tão orgulho quanto o rico que não ajuda. Então, talvez, a gente está do outro lado da história. A gente está como quem sofre. Como quem está passando por um problema. E a gente é orgulhoso de falar assim, não, aqui ninguém toca. Ou então, isso aqui de mim, ninguém pode saber. E isso é orgulho. E Caim foi orgulhoso. Talvez ele entendeu que ele precisava do irmão dele. Só que ele falou assim, eu não vou pedir ajuda para o meu irmão. Ele que lute. Tá? E aí vem a terceira dica que eu quero te dar para você se tornar um cristão medíocre. Não peça ajuda. Caim podia ter olhado para o lado e falado assim, Abel, você me ajuda a montar um negócio legal para Deus? Você me ajuda a entender o que Deus quer de mim nesse sacrifício? Talvez ele olhou e falou assim, não, eu quero, isso para mim está suficiente. O que eu tenho, o que eu acho que é bom, eu vou entregar isso para Deus. E deixa eu te falar, uma das coisas que vocês são especialistas é não pedir ajuda. Isso vocês fazem muito bem feito. E deixa eu te falar, toda vez que você caminha sozinho, você sofre muito mais. Então, você sabe aquilo que você precisa pedir ajuda. Você sabe muito bem aquilo que você não dá conta de fazer sozinho. Você sabe muito bem aquela dor que você não dá conta de curar sozinho. Então, procura ajuda. Se você está no pequeno grupo, esse é o melhor lugar para você procurar ajuda. Sabe por quê? Porque é um grupo de pessoas que está ali para caminhar com você. Ninguém ali vai te julgar. Ninguém ali está preocupado em comparar problemas. Pelo contrário, todo mundo ali está preocupado em caminhar juntos. O seu líder de pequeno grupo está ali para te ajudar. Essa semana eu conversei com alguns líderes e eles falaram assim, nossa, Abner, alguém no pequeno grupo me procurou ajuda. E eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito triste porque às vezes é problema sério. Mas eu fico muito feliz porque essa pessoa entendeu que caminhar com alguém é muito melhor do que caminhar sozinho. E essa é uma dica que eu quero te dar. Se você quer ser um cristão medíocre, caminha sozinho. Se você gosta de sofrer, você caminha sozinho. Agora, se você quer usufruir daquilo que Deus está te proporcionando, caminhe com gente do seu lado. E caminhe com gente boa, tá? Sabe por quê? Porque às vezes você está passando por um problema e você sabe que você vai ouvir da gente que você não quer ouvir. E aí você vai fazer o quê? Não, vou pedir ajuda para minha colega da escola. Abner, ela é tão inteligente. E você chega para ela e fala assim, nossa, eu estou fazendo isso de errado. Aí ela fala com você assim, mas quem falou que isso é errado? Seu corpo, suas regras, você faz o que você quiser. Não, mas para que seus pais têm que saber disso? E deixa eu te falar, eu fico mais triste ainda quando isso acontece no Mega. Quando alguém chega para mim e fala assim, Abner, eu pequei. E um monte de gente me apoiou a fazer isso. Isso me deixa muito triste. Sabe por quê? Porque Pix significa segurança. E esse lugar tem que ser o nosso lugar de segurança. Não o nosso lugar onde a gente vai entrar aqui do portão para dentro e vai ver as mesmas coisas que a gente vive do portão para fora. E eu falei isso com alguns adolescentes nesse início de ano. Deixa eu te falar, lá fora já tem um monte de gente para acusar, lá fora já tem um monte de gente para fazer fofoca, lá fora tem um monte de gente para fazer mentira, aqui dentro isso não vai acontecer. Então eu quero que quando você entre naquele portão, você entenda assim, ufa, eu estou no meu lugar de segurança, e aqui eu posso ser quem eu sou. Porque se aqui dentro começar as mesmas coisas que acontecem lá fora, eu sou o primeiro a ir embora. Eu sou o primeiro a pegar meu carro e falar assim, para que eu vou ficar aqui? Lá fora é muito mais divertido. E deixa eu te falar, é mesmo. As festas que tem lá fora são muito mais legais. Os rolezinhos que tem lá fora são muito mais legais. Mas deixa eu te falar, Deus não está preocupado com a sua diversão. Deus está preocupado em te levar para o céu. E é isso que a gente está aqui para te fazer crescer e entender isso. Então, se você está vindo aqui para dentro para viver as mesmas coisas lá de fora, deixa eu te falar um convite. Pode ficar lá fora. Porque aqui dentro precisa e vai ser o nosso lugar de segurança. Vai ser o lugar que você vai entrar aqui dentro e as pessoas vão cuidar de você. E você precisa entender que aqui dentro é o lugar de você cuidar dos outros. Então, aqui dentro é um lugar onde você pode procurar ajuda quando você precisa. Tá bom? Deus não te colocou no meio de outras pessoas à toa. Abner, a minha família é um inferno. Só tem confusão lá dentro, é uma briga. Deixa eu te falar, Deus não te colocou lá à toa. Não foi um acidente, não é uma caixa cheia de bolinha, vamos lá. O Joãozinho vai para a família do fulano. Tchau, Joãozinho, pode ir. Ele escolheu seus pais. Ele escolheu seus irmãos. Talvez você está vivendo coisas lá dentro que você não devia viver. Mas deixa eu te falar, você pode transformar a sua casa. E eu acredito muito nisso. E eu já vivi isso na prática, de adolescentes transformarem a casa deles.
Porque entenderam quem era Jesus Cristo e entenderam o seu papel dentro de casa. Então, você morar numa casa muito boa, numa família legal, não é função dos seus pais, é função de vocês como família. Então, você faz a sua parte, o seu irmão faz a parte dele e seus pais fazem a parte dele. Então, Deus não te colocou na sua família por acaso. Deus não te colocou naquela escola, naquela sala por acaso. Foi engraçado. Nesse início de ano, eu não vi um adolescente que chegou para mim e falou assim: nossa, estou tão feliz com a minha sala. Todos chegaram. Ai, Abner, me trocaram de sala, agora minha amiga está não sei aonde, meu primo está não sei aonde. Deixa eu te falar, aproveita isso. É Deus te colocando no meio de um monte de gente que você não conhece para você ser luz ali dentro. Ter amigos é muito legal, mas ter panelinhas é um grande problema. Por quê? Porque você vai viver aquilo pro resto da sua vida, onde você tem aquelas pessoas que combinam com você, que gostam da mesma música, que escutam o mesmo estilo, e quem está de fora. E aqui no Mega eu fico muito triste, porque é natural que você vai ter o seu grupo de amizade. Isso é natural, isso é saudável. Jesus teve os 12. Só que deixa eu te falar, o problema é quando isso se fecha. É quando tem gente doido para entrar no seu grupo de amizade, você fala, não, você não combina com a gente. Então, Deus não te colocou no meio dos seus amigos à toa. E se Ele fez esse grupinho se mexer, entenda isso como um mover de Deus para que você viva coisas novas. Tá bom? Quarto ponto, para você que quer ter uma vida medíocre. Se compare bastante. Olha só o texto, vamos voltar lá no texto. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. O texto fala que Deus não aceita a oferta de Caim. Só que é o seguinte, quando Deus chama ele para perto, é como se Deus estivesse falando assim, filho, vem cá, eu quero te ensinar. Escuta o que eu vou te falar. Porque se você fizer assim, você vai ser aceito. Só que se você ficar com esse mimimi seu, o pecado é como um lobo, e está do lado de fora da sua casa. Você escolhe. Ou você espanta esse cara para longe, ou você vai vestir as vestes dele. Olha só que cuidado de Deus. Olha como que Deus chama e fala, cara, eu quero te ensinar. Eu quero te mostrar que você também consegue. Só que Caim não. Caim se enfurece. Quando Deus fala assim, olha, Caim, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é o melhor para mim não. Ao invés de ele falar assim, tá, então me ensina como fazer, me mostra como fazer, ele fica bravinho. E aí Deus fala com ele assim, vem cá, você está bravinho? Por que você está todo aí de mimimi? Eu vou te ensinar. Se você fizer assim, vai dar certo. Só que se você continuar fazendo errado, vai dar muito errado. Só que eu fico imaginando o Caim olhando para o irmão dele e falando assim, maldito. Por que esse cara deu certo e o meu não? Por que Deus aceitou? Cara, esse cara nem trabalha o tanto que eu trabalho. Lembra lá atrás, quando eu imagino a cena de Caim dando duro na terra, aquela terra dura, aquela terra que não dava nada. E Abel lá sentado debaixo da árvore, vendo as ovelhas. E eu fico imaginando Caim olhando e falando assim, não é possível. A vida desse cara é muito fácil. Esse cara, eu merecia ser aceito. Esse cara não. Esse cara, Deus devia chamar ele no canto e dar uma dura nele. Deixa eu te falar. Todas as vezes que você se compara, você está se tornando um cristão medíocre. Então, às vezes, você olha para as meninas do seu PG ou para os meninos do seu PG e fala assim, essa vida deles é muito fácil. Eu acho que Deus gosta mais deles do que de mim. Sabe por quê? Porque a família deles é incrível. Eu vejo eles chegando na rede, aquela cena mais linda. O pai e a mãe de mão dada, os filhos na frente, assim, brincando. A minha mãe nem vai na rede comigo, minha mãe nem vai na igreja comigo. Ou então você entra no Insta e fica vendo assim, nossa, olha que legal, estuda na melhor escola da cidade. Nossa, esse cara, a vida dele é perfeita. E toda vez que você se compara, você começa a criar algo dentro de você que é uma revolta contra Deus. E aí você começa a falar assim, Deus, isso é injusto comigo. Não faz sentido isso que eu estou vivendo. Porque a vida dele é muito mais fácil que a minha. E deixa eu te falar, isso acontece no Mega. Tem gente que chega para mim e fala assim, nossa, Abner, mas você é muito próximo do fulano é seu queridinho. Deixa eu te falar, eu amo vocês por igual. Toda a equipe do Mega ama vocês por igual. Mas deixa eu te falar, talvez você não sabe o que esse queridinho está vivendo. Talvez você não entende que esse queridinho está comendo Bíblia todo dia e marca de vir aqui no escritório conversar com a gente para entender o que é Bíblia. Talvez esse queridinho está transformando a casa dele, ele está sofrendo por isso. E aí você olha e fala assim, a vida dele é muito fácil. Ele até postou uma selfie esses dias com o Arthur lá no escritório. A vida dele é muito fácil. Então, Caim devia olhar para Abel falando assim, a vida desse cara é muito fácil.
Só que às vezes ele não sabia que o cara ficava na montanha, no sol, atrás de ovelha perdida. Talvez ele não sabia que ele tinha que ficar lá catando carrapato dos bichinhos que ele cuidava. Ele olhava para a parte boa e falava, não, a vida desse cara é muito fácil. E a gente, como cristão, a gente faz muito isso. Porque a gente quer comparar a nossa história com a história do outro. E deixa eu te falar, a sua história, ela é única. Deus escreveu a sua história para você. Igual a ela nunca vai ter, igual a minha nunca vai ter. Então, faça da sua história a melhor coisa possível. Não compare a sua vida com a vida da pessoa que está do seu lado, porque são histórias diferentes. Mas deixa eu te falar, Deus quer o bem para todo mundo. Seja para a sua história, que é muito difícil, ou seja para a história do outro, que é diferente da sua. Deixa eu te falar, às vezes a pessoa que você conhece passa por um problema muito maior do que o seu, e você não sabe. E você olha para ela e fala assim, não, a vida desse cara é muito fácil. E aí, sabe qual que é o problema? Que a gente se revolta com Deus, como Caim fez. Caim deve chegar para Deus falando assim, qual é Deus? Poxa, isso aqui era o melhor que eu tive. Você não sabe o suor que eu tive para plantar isso aqui, não. Você não sabe o suor que é para tirar isso aqui debaixo da terra. Você vai falar não para mim, vai falar sim para aquele mimado do meu irmão? Então, se você quer ter uma vida 7, se compare bastante com o que está do seu lado. Mas se compara muito mesmo. Olha para a família dele e fala, Deus, você é injusto, por que eu não nasci lá? Olha para o corpo das suas amigas e fala, Deus, você é injusto, por que eu nasci desse jeito? Se compara muito. E Deus vai falar com você assim, cara, deixa eu te falar, vem cá. Eu quero te ensinar a crescer naquilo que eu já construí para você. Cabe você escolher isso ou não. Como eu quero que seu amigo cresça em cima daquilo que eu construí para ele, eu quero que você cresça. Mas você insiste em ficar olhando a história do outro. Então, se concentra naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tá? Olha a atitude de Caim. Deus fala para ele, por que você está tão furioso? Eu imagino que antes dessa cena, Caim estava fazendo o maior show lá na frente. Isso é um absurdo, isso é um problema. E Deus chega para ele e fala assim, vem cá, por que você é nervosinho? Vem cá, eu vou te ensinar como é que faz. E ele fala assim, não, isso é injusto comigo, porque eu fiz as coisas e meu irmão não. E aí eu chego no último ponto que eu quero falar com vocês. Você não tem problema com pessoas sem antes ter um problema com Deus. Sabe o seu problema que você tem com a sua mãe? É porque você tem um problema com Deus antes. Sabe aquele problema que você tem com aquelas meninas da sua escola que você não gosta? É porque você tem um problema com Deus antes. Sabe o problema que você tem com o seu corpo? É porque você tem um problema com Deus antes. E aí o que a história continua? Presta atenção no que a Bíblia continua contando pra gente. Então o Senhor perguntou a Caim, Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim ataca o seu irmão Abel e mata ele. É o primeiro assassinato da Bíblia, da história. Isso acontece na família que Deus criou para ser perfeita. A família que Deus criou e falou assim, essa é minha família amada. Eu vou criar eles com a minha mão. Eu vou pôr a minha mão nessa família. Acontece o primeiro assassinato da história. Deixa eu te falar. A família que Deus criou com as próprias mãos não foi perfeita. Então a sua não vai ser e a minha não vai ser. Para de achar que a sua família tem que ser perfeita. Eu conheço adolescente que fala com o pai assim, se a minha irmã for na rede, eu não vou. Porque eu não gosto da minha irmã, não quero que minha irmã tenha atenção. E eu falei para esse pai assim, então deixa a sua filha em casa e leva a irmã dela. Para de achar que você é o centro do universo. Para de achar que a história do mundo gira em torno de você. A sua família vai ter problemas, a minha família tem muitos problemas, e isso não vai acabar, infelizmente, isso é o pecado. Cabe você entender o que Deus quer para a sua vida em cima disso. Tá? E olha o texto. Então o Senhor pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Onde está Abel? E olha o que Caim fala. Não sei. Por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? Mano, olha que cara arrogante. Ele já teve uma discussão com Deus, porque ele achou que Deus foi injusto com ele. Aí ele chama o irmão dele e fala, vamos dar um rolezinho? Vamos. Chama o irmão dele lá e mata o irmão dele. Ele matou o irmão dele. E aí Deus chega para ele como se estivesse perguntando assim, Caim, o que você fez, cara? E ele fala assim, por acaso é obrigação minha cuidar dele? O último ponto que eu quero que você entenda, para que você tenha uma vida muito medíocre. Negue a sua identidade em Cristo. Quando Deus criou o homem, a função dele, de Adão, era cuidar da criação de Deus.
era cuidar de quem estava ao redor dele. E isso se aplica a Adão, isso se aplica a Eva, a Abel, a Caim, até chegar na gente. É nossa obrigação cuidar da criação de Cristo. É sua obrigação cuidar da sua família. É sua obrigação cuidar dos seus amigos da escola. É sua obrigação cuidar do seu pequeno grupo. É sua obrigação. E é por isso que Deus não te fez para andar sozinho. Porque Deus te fez para que alguém cuide de você e para que você cuide de alguém. Essa é a caminhada com Cristo. E olha o que Caim faz. Não, peraí. É obrigação minha cuidar de alguém aqui? Se você criou, você cria. Não tem nada a ver com isso, não. E para você ter uma vida número 7, uma vida nota 7 com Cristo, fuja da sua identidade. Fuja daquilo que Deus falou assim, você foi feito para isso. E foi isso que Caim faz. Você só vai conseguir crescer nos fundamentos da Bíblia e sobre a pedra angular que é Jesus Cristo, quando entender que isso tudo faz parte da sua identidade. Isso não é um convite de Jesus para você. Amar quem está do seu lado não é um convite. Isso faz parte da sua essência como cristão. E deixa eu te contar como é que eu aprendi isso na minha vida. Meu pequeno grupo já sabe dessa história. Eu era novo, eu liderava um pequeno grupo na minha igreja. Eu era um adolescente. Só que eu não amava aqueles meninos. Eu tinha um pequeno grupo, eu era líder deles, fingia que amava, dava estudo, fazia tudo lindo lá na hora. Só que eu olhava para aqueles meninos e falava assim, bando de menino chato. Sério, era isso que eu pensava dos caras. Só que tinha um menino desse PG que ele começou a me imitar em tudo. Tudo que eu fazia, esse menino fazia. Onde eu ia, esse menino ia. Se eu comprava uma roupa, no outro domingo ele estava na igreja com a roupa igualzinha. E aquilo começou a me fazer ficar muito bravo. E eu era na época ainda, sou muito amigo da prima dele. E ela chegava para mim e falava assim, Abner, o Lucas é igualzinho você. As piadas que você faz, o Lucas faz dentro de casa. Se você começa a ajudar na área do som da igreja, o Lucas quer ajudar na área do som. E era incrível, eu estava na igreja. Aí eu estava lá, prestando atenção, eu olhava para o lado, ele estava olhando para mim. Mano, eu ficava com muita raiva. Muita raiva. E eu falava Laís, cara, isso me estressa. E o meu discurso é, esse cara tem que imitar Jesus, não me imitar não. Esse era o meu discurso. Não, que tem que olhar para Jesus e imitar Jesus. Eu deixo minha vida inquieta. E esse menino me copiava, esse menino conversava comigo, esse menino vinha e ele queria ir lá em casa. E aquilo começou a se tornar chato para mim. Até que um dia, no início de 2009, eu estava voltando ao trabalho, eu já trabalhava naquela época, e eu recebi uma ligação. E era uma menina que trabalhava comigo no lugar onde eu trabalhava, falando assim, Abner, você está sabendo de uma história, de um acidente de carro que aconteceu com uma família da sua igreja? Eu falei, Cris, não estou sabendo de história nenhuma. Inclusive, estou indo lá para a igreja agora, ninguém me falou nada. Não, mas tem certeza? Eu falei, Cris, ninguém me falou nada. Então pode ficar despreocupada. E ela falou comigo assim, Abner, vê isso direitinho, liga para o seu pastor, para alguém da liderança e vê essa história, porque, pelo que a gente entendeu, envolve morte. Eu falei, Cris, se isso tivesse acontecido, eu teria sabendo, alguém teria me falado. Mas tá, já que você quer, eu vou ligar para o meu pastor e vou ver. Desliguei o telefone e liguei para o meu pastor. E meu pastor sempre me atendeu muito bem, tipo, e aí, Abner, tudo bem e tal. E nesse dia ele me atendeu assim, o que você quer? E quando ele me atendeu assim, na hora eu entendi, tem alguma coisa acontecendo de errado. E eu falei, pastor, eu fiquei sabendo de uma história assim, assim, é verdade? E ele ficou comigo assim, é verdade. E 2 pessoas morreram. E desligou o telefone. E essa família era a família desse menino, do Lucas, que era do meu pequeno grupo. E eu lembro que eu cheguei na igreja e eu fiquei transtornado. Porque na minha cabeça eu só vinha a imagem do Lucas. E Deus me falava assim, eu dei ele para você cuidar. Eu dei ele para você amar. E se for ele um dos mortos? O que você vai fazer? E eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu subi para a sala da juventude, onde era a sala, e eu chorava muito, sem saber quem tinha morrido. E até que eu descobri, o meu pastor me falou assim, Abner, quem faleceu foi o pai dele e a tia dele que estavam no carro. Nesse dia, eu entendi qual era a minha identidade em Cristo. Que a minha identidade em Cristo era amar aquele menino. Resumindo a história, ele sofreu um acidente, o pai faleceu e a tia faleceu. E no carro estava ele e a mãe. E ele sofreu um acidente na Bahia, ele se olhou de helicóptero, um acidente muito grave. O Lucas quebrou as 2 pernas, os 2 braços, a clavícula, enfim, ele machucou muito assim o rosto. E ele foi transferido de helicóptero para a nossa cidade. Quando ele chegou lá, isso foi uns 2 dias depois do acidente, porque ele ficou recebendo os primeiros atendimentos lá. Esses 2 dias foram os piores dias da minha vida, porque eu não conseguia dormir. A minha cabeça estava assim, o Lucas e a Bianca, que era a irmã dele que estava no carro. O Lucas e a Bianca, o Lucas e a Bianca.
E aí eu dei todo o apoio para a família nesses 2 dias. Eu lembro que a gente foi para casa deles, a gente virou a noite lá, e era uma confusão, porque a gente não tinha notícias, a gente não sabia o que estava acontecendo, qual era o grau de dor, de ferimentos que eles tinham. Até que 2 dias depois eles chegaram em Minas, na cidade que a gente morava. E o meu pastor de jovens naquela época entrou para conversar com ele, para contar para ele que o pai dele tinha falecido, ele não sabia. E ele entrou no hospital, pegou o Lucas, colocou numa cadeira de rodas, deu uma volta e contou para ele que o pai dele tinha falecido. Imagina um menino de... Que detalhes? Quantos anos, mais ou menos? 14? Ele tinha 14 anos. Imagina um menino de 14 anos sabendo essa notícia. E aí ele voltou para o quarto e falou assim com o meu pastor: eu quero que o Abner venha cá, que eu quero conversar com ele. Eu estava do lado de fora do hospital, meu pastor chegou e falou assim: Abner, o Lucas falou que quer que senta, que ele quer conversar com você. Eu falei: você está doido? O que eu vou falar com esse menino? Eu não vou conseguir falar com esse menino. Só que meu coração estava assim: Abner, eu dei esse menino para você amar, eu dei esse menino para você cuidar dele. E eu falei: Danilo, eu não sei o que falar com esse cara. E ele falou comigo assim: vai lá e vê o que vai acontecer. Deus vai fazer alguma coisa no quarto. E eu lembro que eu cheguei na porta do quarto onde ele estava, eu não conseguia entrar. Eu ficava parado na porta, eu fiquei uns 10 minutos parado na porta, falando assim: eu não sei o que me espera ali dentro. Eu não sei o que vai acontecer dentro desse quarto. E eu falava: Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu não tinha entendido o seu recado antes. Eu não entendi que a vida dele não era alguém de passagem na minha vida. Eu precisava amar ele. E outra, que privilégio é ele crescer igual a mim. Isso é um privilégio. Isso é uma grande responsabilidade, mas isso é um grande privilégio. Eu lembro que eu abri a porta do quarto e eu não reconheci o Lucas. Ele estava muito machucado, muito machucado. O rosto dele estava deformado assim. E eu lembro que eu parei na porta do quarto e não consegui entrar. E ele falou comigo assim: Abner, vem cá que eu quero te falar um negócio. Eu entrei e a mãe dele estava no mesmo quarto que ele. A mãe dele estava mais machucada que ele. E eu lembro que eu entrei e eu parei na frente dele. Eu lembro da cena até hoje, do rosto dele olhando para mim, falando assim: não precisa falar nada, quem vai falar sou eu. Ele tinha 14 anos de idade. Talvez muitos de vocês tenham 14 anos. E ele falou comigo assim: eu sei já que meu pai faleceu. E deixa eu te falar, eu não sinto raiva nenhuma de Deus. Eu não sinto raiva nenhuma do caminhoneiro que entrou na nossa frente. Sabe por quê? Porque se o meu pai morreu, isso é para a honra e glória de Deus. Um menino de 14 anos me deu uma aula de que é ser cristão naquele dia. E eu entendi naquele dia que eu era um cristão medíocre. Um menino de 14 anos, ela me falou assim: Abner, meu coração está transbordando graça, porque eu sei que isso é para a honra e glória de Deus. E tudo que a minha família está passando é para a honra e glória de Deus. Deixa eu te falar, naquele dia, a minha ficha caiu da minha identidade com Cristo. Naquele dia eu entendi que eu precisava amar as pessoas que Deus colocasse na minha vida. Não era aquelas que eu escolhia amar, não era aquelas que eu achava fácil amar. Era quem Deus falasse assim: vá lá e ama. E a minha vida foi dividida nesse dia, nesse acontecimento. Existe um Abner antes daquele dia, existe um Abner depois daquele dia. O Lucas é um dos meus melhores amigos hoje. Ele é padrinho de casamento nosso. E eu falo isso com ele várias vezes. Eu tive a oportunidade de viajar várias vezes com ele, com a Arena. E eu falava com ele, falei: Lucas, você não tem ideia, você não tem noção de como a história da sua vida mudou a minha vida. Como a história da sua família mudou a minha família. E deixa eu te falar, se vocês conhecerem o Lucas e a Bianca e a Tininha, que é a mãe dele, vocês vão ver Deus na vida deles o tempo todo. Hora nenhuma eles se revoltaram contra Deus. Hora nenhuma eles se questionaram a vontade de Deus. Pelo contrário, eles se uniram de uma forma. E eles vivem isso com a maior garra do mundo. O Lucas está terminando o seminário, vai se tornar pastor. E ele entendeu que a vida dele também é amar outras pessoas. E eu não estou falando que ele aprendeu isso comigo, não. Mas talvez, com um pouquinho que eu fiz de amar ele, ele entendeu que precisava amar outras pessoas. E eu lembro até hoje que foi um processo muito doloroso depois. Ele não conseguia andar, o Lucas não conseguia tomar banho. Eu tinha que dar banho nele. Eu tinha que ir para casa dele todos os dias. Eu lembro que eu não sabia que uma criança, um adolescente de 14 anos gostava de assistir. E eu fui na locadora uma vez, eu aluguei um monte de desenho animado. Falei: vou levar para ele que a gente vai ficar feliz. Quando eu cheguei para ele, ele falou assim: mano, não acredito que você trouxe desenho animado para ver. E eu entendi que eu precisava cuidar dele. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu não quero nunca que você precise passar por uma situação dolorosa para você entender sua identidade em Cristo. Talvez foi assim que Deus te ensinou. Talvez foi assim que você entendeu quem você é em Cristo. Talvez até hoje você não sabe o que você está fazendo aqui na terra. Talvez você ache que está aqui passeando. Um dia isso vai passar. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Deixa eu te falar. Deus
tem algo profundo para fazer na sua vida. Porque a sua identidade é a identidade dele. Porque ele te criou como ele é. Então não desperdiça isso. Não finge que você está aqui de turista. Entenda que você é um peregrino aqui. Porque o turista, quando ele viaja para uma cidade, ele quer usufruir do máximo possível do que tem ali. Porque ele sabe que na casa dele é muito pior. Quando a gente viaja para a praia, a gente quer acordar cedinho. A Thaís nunca vi. Se tiver para a praia, ela acordar 6 horas da manhã, quer ir para a praia. Porque ela quer praia. Mineiro é assim, quer praia, quero praia. E a gente é turista, a gente quer usufruir porque a gente sabe que quando a gente voltar para casa, aquilo vai acabar. Só que o peregrino não. O peregrino, ele sabe que ele, quando chegar em casa, é o melhor lugar da vida dele. Então eu quero te convidar a viver como peregrino. Que você entenda que você está aqui de passagem. Que o seu mimimi da vida aqui vai ficar aqui. Então deixe isso para trás e viva uma vida abundante com Cristo. Para de jogar a culpa da sua vida nos seus pais. Ah, porque os meus pais não me incentivam. Deixa eu te falar. Vive a sua vida com Deus. O resto é consequência. Essa semana eu fiz uma caixinha lá no meu Instagram. E alguém me perguntou assim, Abner, qual que é a parte mais difícil de pastorear adolescentes? E eu nunca tinha pensado nisso. E eu pensei, falei, cara, a parte mais difícil é lidar com problemas que nem eu e nem o adolescente a gente consegue resolver. Não cabe a gente resolver. As brigas do seu pai e da sua mãe, não cabe a gente resolver. Cabe a gente fazer o nosso papel, mas a gente não vai resolver isso. Mas deixa eu te falar, não é isso que vai te afastar do que você foi criado por Deus. Eu conversei com um adolescente essa semana e falei, olha, há umas 2 semanas, eu nunca vi meus pais brigando. Na minha adolescência eu nunca vi meus pais discutindo. E eu sei que eles brigam, eu sei que eles discutem. Mas eu nunca vi. Então eu aprendi com meu pai como tratar uma mulher. Eu aprendi com os meus pais como que é um lar sem briga. Só que talvez na sua casa é ao contrário. Talvez na sua casa é briga todo dia. Só que Deus olha para você e fala assim, eu quero ensinar para você a mesma coisa que eu ensinei para o Abner. E não é pelo erro dos seus pais que você vai deixar de aprender isso. Então você está aprendendo exatamente o que não ser. Então, não ache que o que acontece com seus pais você vai reproduzir na sua vida. Porque isso é uma escolha sua, isso não tem nada a ver, isso não é hereditário. Você pode muito bem olhar para a dor que você sente vendo isso e falar assim, eu jamais quero que os meus filhos sintam essa dor. Ou você pode escolher repetir tudo que eles fizeram. Só que você está entendendo que a sua identidade com Cristo não depende do que os outros estão fazendo, da forma como acontece na sua casa, da forma como acontece na sua escola, que a sua identidade de Cristo é você e Cristo. E que mesmo em meio a todas as dores que acontecem na sua casa, Deus nunca vai distorcer a identidade dele que ele colocou em você. Entenda que para você crescer com Cristo, você precisa fazer tudo isso que eu te falei ao contrário. Seja humilde, procure ajuda. Entenda que você não foi colocado onde você está por acaso, você não é um acidente. Se tem uma coisa que me dói muito é quando algum adolescente chega para mim e fala assim, Abner, eu escuto da minha mãe que eu fui a pior coisa que aconteceu na vida dela. Isso me dói muito, sabe por quê? Porque essa é a maior mentira que o diabo vai te contar. Deus te criou nos mínimos detalhes. Então, não jogue tudo isso que Ele quer fazer na sua vida no lixo. Viva isso independente daquilo que acontece na sua volta. Porque a sua identidade com Cristo ninguém vai tirar. Abaixe sua cabeça. Deus, obrigado, Pai, porque em nós a gente encontra a perfeita identidade de Cristo. Obrigado porque mesmo em meio a todos os problemas que a gente passa, mesmo em meio ao pecado existir dentro da gente, nós podemos segurar nas suas mãos e viver a plenitude da sua vontade na nossa vida. Não nos faça desistir, Deus. Nos faça buscar ajuda quando a gente precisa. Nos faça entender, Deus, que existem pessoas do nosso lado que querem nos amar, que querem cuidar da gente, e que a gente pode contar com essas pessoas. Entenda que nos faça entender, Deus, que os meus problemas são apenas problemas diferentes das pessoas que estão do meu lado. Porque todo mundo tem problema. Faça com que eu acorde de manhã, Deus, com o coração grato por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo na nossa vida. E que mesmo quando o nosso dia parece que deu tudo errado, que foi tudo ruim, que a gente consiga olhar para o Senhor e falar assim, a mão do Senhor continua sobre mim.
o Senhor continuou sendo bom na minha vida, independente de se aconteceu aquilo que eu mais queria que acontecesse, ou se aconteceu tudo diferente daquilo que eu planejava acontecer. Faça, Deus, com que a gente tenha um coração grato. Faça com que o egoísmo, Deus, não seja nada presente na nossa vida. E que a gente entenda, Deus, que crescer com o Senhor significa entender a nossa identidade em Cristo. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.